Gente, estamos hoje dando continuidade à nossa série em Atos dos Apóstolos, chegando aí já no episódio 25 da primeira temporada da nossa série de Atos. E hoje nós vamos concluir o capítulo 10, no qual nós estamos já há 3 domingos, né? Há 3 semanas que nós vemos aqui o capítulo 10 por conta da sua importância, por conta da sua primazia dentro do livro de Atos. E é ele que eu gostaria de compartilhar com você nesta noite. Vamos então abrir a nossa Bíblia em Atos, capítulo 10. É um texto longo. Os irmãos não sabem o quão difícil é para nós ter que pregar um texto desse e escolher o que falar. Porque o desejo do nosso coração é ou fazer uma mensagem de 4 horas, e os irmãos iam apedrejar a gente aí no final do culto, ou ficar aqui até o fim do ano falando desse texto que nós iremos ler agora. Mas é um texto riquíssimo, maravilhoso, que vem da parte de Deus para mim e para a sua vida. Atos 10, a partir do versículo 23, iremos até o final aqui do capítulo, mas iremos ler em parte, né? Então, vamos aqui do 23 em diante, eu falo para você quando a gente para e quando a gente volta. Diz assim a palavra de Deus: Pedro, então, convidando-os a entrar, hospedou-os. No dia seguinte, Pedro se aprontou e foi com eles. Também alguns irmãos dos que moravam em Jope foram com ele. No dia seguinte, Pedro chegou a Cesareia. Cornélio estava esperando por eles, tendo reunido seus parentes e os amigos mais íntimos. Quando Pedro estava por entrar, Cornélio foi ao seu encontro e, prostrando-se, se colocando aos pés dele, lançando-se aos pés de Pedro, ele o adorou. Mas Pedro o levantou, dizendo: levante-se, porque eu também sou apenas um homem como você. Falando com ele, Pedro entrou, encontrando muitos reunidos ali, a quem se dirigiu, dizendo: vocês sabem que um judeu está proibido de se juntar a um gentil, ou mesmo de entrar na casa dele. Mas Deus me mostrou que não devo considerar ninguém impuro ou imundo. Por isso, uma vez chamado, vim sem vacilar. E agora pergunto: por que motivo vocês mandaram me chamar? Cornélio respondeu: faz hoje 4 dias que mais ou menos por esta hora, às 3 da tarde, eu estava orando em minha casa. De repente se apresentou diante de mim um homem vestido com roupas resplandecentes, que disse: Cornélio, a sua oração foi ouvida e as suas esmolas foram lembradas na presença de Deus. Envie, pois, alguém a Jope e mande chamar Simão, que também é chamado de Pedro. Ele está hospedado na casa de Simão, curtidor, à beira-mar. Portanto, sem demora, mandei chamá-lo, e você fez muito bem em vir. Agora estamos todos aqui na presença de Deus, prontos para ouvir tudo o que o Senhor ordenou a você. Versículo 34. Então Pedro começou a falar. Ele disse: reconheço por verdade que Deus não trata as pessoas com parcialidade. Deus não é parcial, Deus é imparcial. Pelo contrário, em vez de tratar com parcialidade, em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que é justo, lhe é aceitável. Vamos somente até aqui, nesse momento. Como nós falamos nas últimas mensagens, e você pode acompanhar essa nossa série, caso você não seja da nossa comunidade, ou tenha perdido alguns dos episódios anteriores, você pode acompanhar nossa série lá no YouTube, lá no canal da Igreja Livres. E como nós falamos no começo aqui do capítulo 10, esse capítulo é um capítulo extremamente importante na revelação do plano de Deus. Nós estamos aqui hoje como igreja, reunidos, pessoas de todos os lugares, de tantas diferenças, por conta do que aconteceu aqui, em Atos capítulo 10. Mas é importante para nós entendermos o quão precioso e o quão violento é esse texto, o quão bombástico é essa revelação. Nós precisamos compreender um pouco daquilo que era o contexto histórico no qual Pedro, os apóstolos, Cornélio e os demais estavam inseridos. É importante a gente entender o porquê que isso aqui é tão importante para Pedro, para a igreja e também para nós. Porque afinal de contas, meus irmãos, o povo de Israel, o povo judeu, foi um povo que viveu durante séculos e séculos em grande conflito. Em grande conflito. Separam os judeus, na época de Cristo, dos demais povos do mundo, 10 séculos de inimizade.
10 séculos de separação. 10 séculos de segregação, 1000 anos de separação entre judeus e gentios. Os gentios são os povos, são as nações, são os estrangeiros, são todos aqueles que não são judeus. Porque para o judeu, parte da sua marca identitária como povo de Deus está baseado em algumas características específicas. Uma delas é a circuncisão, né? Todo judeu, no 8º dia de nascimento, é circuncidado. Tem uma marca no corpo do homem judeu, que distingue ele entre o povo de Deus e os demais povos do mundo. Mas também, além disso, tem aquilo que nós falamos na última mensagem, o pastor Juliano expôs muito bem o significado disso, que é a dieta, a forma de se alimentar, aquilo que se chama hoje de dieta kosher, adequada, do que é puro e do que é impuro. A forma que um judeu come é diferente da forma que os outros povos comem, porque há uma separação entre o povo da aliança e os demais povos da terra. Mas há algo ainda mais que difere entre judeus e gentios, judeus e estrangeiros, que é a observância da lei de Moisés. A guarda do sábado, as festas, os ritos sacrificiais, os ritos de purificação, tudo isso faziam diferença entre o que é ser judeu, o que é ser povo de Deus e o que é ser estrangeiro, pagão, gentil. E isso é tão sério e tão importante que nós sabemos na história, né, que o povo de Deus, que viveu muitas guerras, uma delas foi o exílio da Babilônia. O povo de Deus foi exilado na Babilônia. O povo de Deus então volta sob o governo de Ciro, o governador dos persas, o rei dos persas e dos medos. Eles voltam para a terra deles, eles reestabelecem ali o templo de Jerusalém, os muros de Jerusalém, começam a restabelecer o território do povo de Deus. Mas pouco tempo depois, na história, os gregos se levantam. Você conhece aí Alexandre o Grande e outros personagens da história. Os gregos se levantam e os gregos, eles conquistam aquela região. Então aquela região que era dominada pelos persas, agora passa a ser dominada pelos gregos. E mais especificamente por um partido da Grécia que são os Seleucidas. E os Seleucidas, através do governo de um homem chamado Antíoco Epifânio, eles quando dominam a Judéia, eles desprezam e tentam destruir a identidade judaica. De que forma? É proibido a circuncisão, a ponto de alguns judeus, para se parecerem mais com os gregos, fazerem uma cirurgia de refazer a sua circuncisão. Imagine como que não era isso aí há 300 anos antes de Cristo. Isso era tão sério, a ponto de que Antíoco Epifânio, ao proibir o sábado, ao proibir os sacrifícios, ao proibir a adoração de Israel, foi no templo de Deus em Jerusalém e sacrificou uma porca no altar do Senhor, dedicada a Zeus. Imagina o tamanho da ofensa que aquilo não foi para o povo de Israel, para o povo judeu. Aquilo foi tão ofensivo, aquilo foi tão amargo, que o povo judeu, um povo pequeno, um povo isolado, entrou em guerra contra o maior império daquele tempo, que era a Grécia, venceu os Seleucidas, se tornou independente sob o governo dos Macabeus, apenas para poder manter sua identidade cultural, circuncisão, guarda do sábado, a dieta, a observância da lei. E eles foram independentes durante um período, mas depois vieram os romanos, e os romanos dominaram Israel mais uma vez. Mais uma vez, o povo de Deus é dominado, e a sua identidade está em risco. Inimizade é o que define o povo de Deus com os demais povos até aqui, até esse momento da história. Esse é o contexto de Pedro, de Jesus, dos demais apóstolos, do Novo Testamento. Era esse o imaginário na cabeça do povo de Israel. Os povos desejam apagar a nossa identidade, nós precisamos lutar por ela. No entanto, algo irá mudar drasticamente nesse texto que nós lemos. Porque, como diz a Escritura, se Israel estava em inimizade, se nós estávamos em inimizade contra Deus, se nós temos inimizade uns contra os outros, Efésios capítulo 2, versículo 17 diz: quando veio Cristo, evangelizou paz para vocês que estavam longe, gentios, estrangeiros, e paz para os que estavam perto, os judeus. Cristo promove paz àqueles que antes estavam separados. Cristo derruba os muros que nos separam. Cristo não apenas faz remissão, restauração, paz entre nós e Deus, mas também entre mim e você. Jesus é o Senhor da paz. É o Senhor que faz paz no meio da inimizade, e é isso que nós iremos olhar aqui no nosso texto. O nosso tema de hoje é o Evangelho da Paz para mim e para você.
o evangelho da paz para mim e para você. E nós vamos ver esse grande texto que nós continuaremos lendo aqui durante nossa mensagem em 3 momentos. Primeiro, o evangelho da paz derruba os muros que nos dividem. O evangelho da paz derruba os muros que nos dividem. Em segundo lugar, o evangelho da paz é nada mais nada menos do que a mensagem de Jesus de Nazaré, de Jesus Cristo. E por último, o evangelho da paz nos faz o povo da paz. Amém? Vamos orar? Então curva a sua cabeça mais uma vez. Vamos pedir ao Senhor direção. Senhor Jesus, nós nos colocamos diante de Ti. Senhor pacificador. Senhor da paz. Senhor do shalom. Senhor, nós nos colocamos diante da Tua presença, Senhor, porque, Senhor, nós já fomos inimigos de Deus. Nós já fomos inimigos uns dos outros, Senhor. E, Senhor, se não fosse o Senhor, nós jamais estaríamos reunidos como comunidade. Somos tão diferentes uns dos outros. Mas o Senhor nos evangelizou a paz. E nos uniu a Ti, Senhor, ao Pai, como também nos uniu uns aos outros. E eu te peço, Senhor, que enquanto o evangelho da paz é pregado nessa noite, o Teu Espírito, Senhor, confirme a mensagem com poder. Fala aos nossos corações, Senhor. Senhor, eu não tenho nada a dizer para o Teu povo, Senhor, mas o Senhor tem. Então fala o Senhor nos nossos corações nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Gente, nós sabemos desde o começo desse capítulo que Deus está trabalhando no coração desse judeu chamado Pedro. Pedro era um judeu de judeus, que observava a lei, que guardava o sábado, que jamais comeu nada impuro. Mas desde que ele estava lá na cidade de Jope, você vai se lembrar de algumas mensagens atrás, Pedro vai a Jope porque uma discípula chamada Dorcas faleceu. Ele vai, ele ora por ela, aquela mulher ressuscita dos mortos. E quando aquela mulher ressuscita dos mortos, muita gente é salva em Jope. E Pedro vai se hospedar na casa de um homem chamado Simão o Curtidor, o que já é uma quebra de paradigmas. Afinal de contas, um curtidor de couro é alguém que trabalha com cadáveres, com corpos de animais. Ou seja, alguém cerimonialmente impuro. Não era para Pedro, como judeu, estar na casa daquele homem. Mas Deus já está agindo no coração daquele homem, que é Pedro, para poder abrir uma nova revelação que nos engloba. Pedro está então hospedado na casa de Simão o Curtidor, quando a câmera se volta do nosso diretor Espírito Santo para um homem chamado Cornélio, em Cesareia, um romano, um estrangeiro, um homem temente a Deus, que não era um judeu, não tinha se circuncidado, não guardava o sábado, mas temia o Deus de Israel e era piedoso. Um anjo do Senhor aparece para Cornélio e manda ele chamar um tal de Simão, chamado Pedro, que estava na casa de um Simão Curtidor, em Jope. Sem demora, ele manda chamar. Pedro tem então uma visão, e ele vê vários animais impuros e puros, debaixo de uma grande vela de navio, debaixo de um grande lençol. E Deus lhe diz: Pedro, mata e coma. Pedro responde: Senhor, eu nunca comi nada que fosse impuro, eu sou um bom judeu, eu sigo a lei, eu faço tudo certinho. E Deus responde a ele: não chame de impuro aquilo que eu purifiquei. Pedro, então, curioso com aquela revelação, com aquela visão, ele recebe naquele instante 3 romanos na porta da casa onde ele estava hospedado. E eles falam a ele: nós viemos aqui procurar um tal de Simão chamado Pedro, porque Cornélio nos enviou. E é aqui que nós entramos então nessa história do capítulo de hoje, porque Pedro, mais uma vez, está mudando a perspectiva e ele hospeda aqueles estrangeiros na sua casa, onde ele está hospedado lá com Simão. Olha, não era comum um judeu receber em casa estrangeiros. Lembra, estamos falando de 1000 anos de tradição, 1000 anos de inimizade, 1000 anos que separavam judeus de gentios. Tudo isso estava no imaginário de Pedro. Não era comum um homem como Pedro receber gentios na onde ele estava dormindo. Mas até aí, receber um gentio na sua casa ainda é um ambiente controlado. Você, sendo um judeu, lava tudo bonitinho. Se o gentio não tocar na sua comida, você não se torna impuro, é um ambiente controlado. No entanto, Pedro agora vai até a casa de Cornélio. Isso já é quebra total de paradigma. Pedro está indo a uma terra estrangeira, para a casa de um gentio, de um estrangeiro, para poder falar a ele sobre o evangelho. Isso aqui é mudança de paradigma. Isso aqui é transformador. Isso aqui é completamente fora da casinha para um judeu daquele tempo, do 1º século. Isso já nos mostra uma verdade muito forte, que nós estamos no tempo da salvação, no tempo de Deus, na dispensação de ir até o outro. A missão do povo de Deus não é mais
e esperar que os outros venham até nós. Mas a nossa missão é ir até as pessoas, seja onde elas estiverem. Em todas as culturas, em toda tribo, povo, língua e nação, nós temos a vocação de ir até o próximo, de ir até o outro. Nós não vamos, meus irmãos, para a África, para Moçambique, para fazer os moçambicanos mais ocidentais, mais brasileiros. A gente não vai para Moçambique fazer com que as igrejas de Moçambique cantem worship que nem a gente. A gente não vai para as culturas levar a cultura brasileira, ocidental, mas nós vamos levar o evangelho que entra na cultura, que é intracultural, que transforma a cultura, que nasce no meio dela, que molda a cultura. O evangelho é o evangelho de todos os povos. O evangelho é o evangelho de todas as cores. O evangelho é o evangelho de todas as línguas, porque ele é o evangelho da paz. Porque ele é o evangelho da reconciliação. Nós temos a vocação de ir até as pessoas. A missão é centrífuga, ela empurra para fora, ela nos manda aonde ninguém vai, porque essa é a nossa vocação, esse é o tempo de ir até aos povos. Então Pedro faz essa viagem, ele chega na casa de Cornélio, e Cornélio, voltando de novo a câmera, lá para Cesareia Marítima, Cornélio, ele está tão ansioso, porque ele vai receber a palavra de Deus na sua casa, ele está tão desejoso, ele tem tanta expectativa de ouvir aquilo que Deus tem para dizer para ele, que ele não espera sozinho, ele chama toda a sua família, sua esposa, seus filhos, seus empregados, e ele reúne também os seus amigos mais íntimos, para que aquilo que ele vai ouvir transborde para todos aqueles que ele ama. E aqui eu quero te fazer uma pergunta. Qual é a sua expectativa quando você vai ouvir a palavra de Deus? Qual é o desejo do seu coração num domingo à noite como esse? Você tem a expectativa, o anseio, a santa ansiedade de que Deus vai falar com você num sermão como esse? Você crê como os puritanos criam? Que quando a palavra de Deus é pregada com fidelidade, é Deus falando? Porque, irmãos, a gente não pode se acostumar com a revelação que nos foi dada. Nós não podemos nos acostumar em sentar aqui, num domingo à noite como esse, e achar que a gente está ouvindo um TED Talk. Por mais que os TED Talks sejam muito legais. A gente não pode achar que a gente está ouvindo uma palestra. Deus fala através da sua palavra. Qual que é a expectativa do seu coração? Quando você reúne a sua família, domingo de manhã ou domingo à tarde, para vir para a igreja, você planta no coração da sua casa, hoje nós vamos ouvir a palavra de Deus. Deus tem algo para dizer ao nosso coração. Deus tem diretiva, tem conforto, tem consolo, tem correção para mim e para minha casa. Você pensa dessa forma? Porque, meus irmãos, quando a palavra de Deus é pregada, Deus está falando. Quando a palavra de Deus é pregada, não é o Léo, não é o pastor Daniel, não é o pastor Juliano, não é o pastor Ziel, o pastor Bernardo Show, é Deus falando. E Deus tem algo a dizer para o seu coração nessa noite. Através de vasos de barro, como nós. Deus fala. Quando a palavra é pregada com fidelidade. Cornélio, um romano, um inimigo do povo de Deus, um centurião, tem mais expectativa em ouvir a palavra de Deus do que o sinédrio, do que os fariseus, do que os saduceus, do que os principais judeus. Ele tem mais desejo pela palavra de Deus do que a maior parte do povo de Israel, que recebeu a palavra encarnada diante deles e a rejeitaram. Pedro chega então diante de tudo isso, desse cenário. E Cornélio, com essa expectativa tão grande, acaba indo para muito além da expectativa correta e se ajoelha para adorar Pedro, como se o portador da mensagem tivesse tanto valor como a mensagem. Essa é uma imagem pitoresca, né? Um romano, centurião, rico, dominador, de joelhos, curvado, diante de um galileu iletrado. Diante de alguém de lugar nenhum. Diante de Pedro, um pescador. Que imagem é essa? Que é um romano poderoso, conquistador diante do povo conquistado, diante de um Zé Ninguém do povo conquistado, inclusive. Pedro. Ele está ali curvado diante dele. E agora podia ser o momento de Pedro encher o peito e falar, chegou minha vez, né? É agora, né? Agora que eu vou mostrar para esses romanos aí quem é que manda. Chegou minha vez agora de ser honrado, né? Beija aqui meu anel, Cornélio. Né? É dupla honra, né? Isso vem do Senhor, né? Que coisa maravilhosa. Finalmente eu estou sendo honrado, né? Por ser um pregador da palavra. Agora esses romanos vão ver. Muito pelo contrário.
Pedro sabe que o evangelho faz todos nós iguais. Pedro sabe que não existe maior ou menor no reino de Deus, porque o maior no reino de Deus é o que mais serve. Por isso que ele olha para Cornélio e diz: levanta, eu sou um homem como você. Eu sou pecador que nem você. Eu sou necessitado da graça de Deus que nem você. Porque na igreja, meus irmãos, na igreja não existe diferença social. Na igreja, o CEO senta do lado da faxineira. Na igreja, a gente divide do mesmo pão, independente das barreiras que o mundo colocou entre nós. A igreja é totalmente diferente de tudo aquilo que a gente aprendeu. Na igreja, o gari ensina a palavra de Deus para o advogado. Se a gente começar a fazer na igreja uma área VIP para os ricos, nós falhamos como igreja. Se a gente começar a fazer diferença entre pessoas melhores e pessoas piores na igreja, nós falhamos como igreja. Porque a igreja é a igreja da paz. As diferenças, meus irmãos, ficam da porta para fora e até lá nós fazemos diferença. Nós vivemos de forma diferente. A igreja não é lugar de estratificação social. A igreja não é lugar de levantar mais barreiras, mas de derrubá-las. Isso é ser o povo da paz. O único digno de honra entre nós é Jesus. O único digno de glória, de louvor entre nós é Jesus. Entre nós não tem grandes apóstolos, grandes pastores, grandes celebridades. Entre nós somos todos servos. E o maior entre nós é o que mais serve. Isso é a igreja. Isso é a igreja de Jesus. É isso que nós precisamos ter em mente, porque a igreja é o povo da paz, e porque o evangelho derruba os muros de separação. Pedro então entra naquela casa, constrangido com aquela situação, e ele vê ali diante dele aquela grande multidão que Pedro tinha reunido, porque Cornélio tinha reunido na sua casa. E ele precisa se explicar. Pedro não está sozinho. Pedro leva com ele mais 6 judeus que estavam com ele em Jope, porque aquilo que Deus ia fazer precisava ser testemunhado. Lembra de novo, estamos falando de 1000 anos de tradição sendo confrontada nesse momento. Aquilo que Deus estava fazendo precisava ser testemunhado. As pessoas precisavam ver e ter certeza que era Deus que estava fazendo aquilo. Então ele se coloca diante daquelas pessoas e diz: vocês sabem que eu não deveria estar aqui. Que é proibido para um judeu estar na casa de um gentil. É proibido porque a lei de Deus diz isso? Sim ou não? O que você acha? É a lei de Deus que proíbe um judeu de sentar com um gentil? Não. Não tem nada na lei de Moisés que diz isso. Mas isso estava dentro da religião, do imaginário do povo judeu, a ponto do livro de Jubileus, que é um livro apócrifo, pseudepígrafo, que significa que é um livro que diz que é de um autor, mas é mentira, não é desse autor. Né? Aqui, no caso, diz que é de Abraão, né, para você ter uma ideia. É um livro que não faz parte da revelação de Deus, da revelação bíblica, mas fazia parte do imaginário do povo daquela época. Diz o seguinte, Jubileus, capítulo 2, versículo 17. É Abraão falando lá com seu neto Jacó. E tu, meu filho, lembra-te das minhas palavras e observa os mandamentos de Abraão, teu pai. Separa-te das nações e não comas com elas, e não faças segundo as suas obras, e não te tornes seu associado, porque as suas obras são impuras, e todos os seus caminhos são uma poluição e uma abominação e impureza. Era isso que estava incrustado dentro do coração do povo judeu em relação aos gentios. Mas Pedro deixa bem claro que ele está ali, naquele lugar, porque Deus está fazendo algo novo. Por isso que ele olha nos olhos daquelas pessoas e dos judeus que estavam com ele e diz: Deus me mostrou que eu não devo chamar ninguém de impuro ou de imundo. Não há, meu irmão e minha irmã, não há ninguém tão distante, não há ninguém tão impuro, não há ninguém tão perdido, não há ninguém tão idólatra ou ninguém tão cético que esteja longe o suficiente do alcance da graça de Deus. Não há ninguém na terra que esteja longe o bastante para que Cristo não possa alcançar. Deus nos ensinou que nós não devemos chamar ninguém de impuro ou de sujo, porque Ele está purificando pessoas. Porque Ele está chamando pessoas de todos os lugares para serem o seu povo. E isso é
tão importante, que até mesmo o Cornélio que é um romano, que não é parte do povo de Israel, olha para Pedro, conta a sua visão para dar testemunho de que aquilo é realmente de Deus. Deus deu uma visão para Cornélio, uma visão para Pedro, aquilo convergiu, Deus está agindo, inegavelmente, é isso que todo mundo presente ali começa a ficar sabendo, e Cornélio sabe que agora que a palavra de Deus vai ser pregada, Deus está presente no meio deles. Deus está presente no meio da pregação do Evangelho. Deus está presente quando a palavra é pregada. Deus está presente quando a palavra de Deus é anunciada para salvar. Deus está no nosso meio quando a palavra é pregada. Cornélio sabe disso e, diante disso, Pedro, então, ele entende. Ele fala, agora sim, agora eu entendi que Deus não faz diferença social, Deus não faz diferença racial, Deus não faz diferença de localização, de geografia, Deus é imparcial. Deus chama pessoas de todos os lugares, de todos os tipos, de todas as línguas e de todas as cores para ser o povo exclusivo de Deus. Todo aquele, em qualquer lugar, independente do seu sobrenome, da sua história, de quem foram os seus pais, do que você fez, de quem você é, qualquer pessoa que clamar o nome de Jesus será salvo. Qualquer pessoa que invocar o nome do Senhor será salvo, porque Deus disse, e é promessa do Senhor, que quando nós buscamos Ele de todo o nosso coração, nós o encontramos. E Ele disse também, que todo aquele que vier a mim eu jamais lançarei fora. Independente da sua história, independente de quem são seus pais, independente do que fizeram com você ou do que você fez, Jesus é o Salvador de todo aquele que clama o seu nome. Pedro entende isso. Pedro compreende isso. Porque em Cristo, romanos e judeus, conquistados e conquistadores, opressores e oprimidos, se tornam irmãos. Só Jesus faz isso. Só Jesus faz isso, ideologia política nenhuma faz isso, nada no mundo faz isso, nada humano faz isso, só Jesus faz isso. É isso que Paulo chama de mistério em Efésios capítulo 3. É o mistério revelado em Cristo, porque em todo o Antigo Testamento, ninguém nem mesmo sonhou que um dia isso seria realidade. Isso se cumpre na igreja. Os muros caem, Deus está derrubando os muros entre nós, entre mim e você. Os muros levantados pelo pecado, pelo mundo e pelo diabo caem perante Jesus, para que eu e você possamos ser irmãos, um só povo, povo da paz. Povo da paz. Os irmãos sabem, eu fui missionário lá no sertão, e tem duas comunidades que nós trabalhávamos. Eu não vou falar o nome das comunidades, porque os irmãos, eles veem as pregações na internet, e eu não quero constranger ninguém, mas haviam duas comunidades do interior, né? Uma ficava embaixo, de uma baixada assim, de um morro, e a outra ficava em cima do morro. O povo que morava na parte de baixo, chamava a comunidade da parte de cima de cabeça da porca. Sabe o que significa a cabeça da porca? Não serve para nada, é inútil. O que você faz com a cabeça do porco? Você joga fora. Eles falavam, aquele povo lá é o povo da cabeça da porca, não tem valor nenhum. Esse povo é inútil, esse povo não tem valor, esse povo não presta. Essa era a estigma entre o povo da comunidade de baixo e o povo na comunidade em cima. Mas Jesus, o pacificador, Jesus, o evangelista da paz, levou o seu povo a plantar uma igreja lá na comunidade de baixo. Uma igreja linda, gente. Uma igreja super pentecostal. É uma delícia ir nos cultos lá dessa igreja. E lá nessa igreja, Jesus começou a trabalhar no coração daqueles irmãos e eles começaram a evangelizar aquelas pessoas que eles chamavam de cabeça da porca e entender que aquelas pessoas tinham valor para Deus e valor para elas também. A ponto das pessoas da cabeça da porca agora congregarem e comerem do mesmo pão do povo da comunidade lá embaixo. Paz, reconciliação. Ninguém mais chama a comunidade de cabeça da porca, porque aquele povo é precioso para Jesus. Só Jesus faz isso. Só Jesus faz reconciliação. Não levante muros que Jesus já derrubou. Irmãos, ano que vem vai ser um ano difícil. Ano que vem é ano de eleição. Não levante muros que Jesus já derrubou. Entre nós, meus irmãos, não levante muros que Cristo já derrubou entre nós. Sejam eles quais forem.
Nós somos o povo da paz. Os pacificadores serão chamados de filhos de Deus. Deus está derrubando muros diante de nós. A salvação é para ricos e pobres, pretos e brancos, homens e mulheres, orientais e ocidentais, surdos e ouvintes. É para todo aquele que crê em Jesus. Os muros estão caindo. Mas também os muros das suas relações. Talvez você esteja aqui nessa noite e você tenha inimizade na sua família. Inimizade, talvez com seus pais. Inimizade com seus irmãos. Inimizade com pessoas do seu trabalho. Inimizade com pessoas da sua escola, na sua faculdade. Jesus pode promover a paz nas suas relações. Jesus pode restaurar a sua relação. Jesus pode reconciliar a sua família. Jesus é poderoso para derrubar os muros que nos separam. Isso nos leva ao segundo ponto. E também de volta ao texto, porque o Evangelho da Paz não é uma mensagem qualquer. O Evangelho da Paz é uma pessoa, o Evangelho da Paz é Jesus de Nazaré, e é isso que Pedro vai falar aqui a partir do versículo 36, veja comigo aqui, a palavra de Deus, diz assim: esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o Evangelho da Paz, por meio de Jesus Cristo, este é o Senhor de todos. Vocês sabem o que aconteceu em toda a Judéia, tendo começado na Galiléia, depois do batismo que João pregou. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder. Jesus andou por toda parte, fazendo o bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus estava com ele. E nós somos testemunhas de tudo que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém. Depois eles o mataram, pendurando no madeiro, crucificando ele. Mas Deus o ressuscitou no terceiro dia e concedeu que ele fosse manifesto. Não a todo o povo, mas às testemunhas que foram anteriormente escolhidas por Deus. Isto é, a nós que comemos e bebemos com ele, depois que ressurgiu dentre os mortos. Jesus nos mandou pregar ao povo e testemunhar que ele foi constituído por Deus como juiz de vivos e de mortos. Dele, todos os profetas dão testemunho de que, por meio do seu nome, todo o que nele crê recebe a remissão de pecados. Amém, amém. O Evangelho é uma pessoa. Evangelho significa boa notícia. A boa notícia de Deus para o mundo, a boa notícia de paz de Deus para mim e para você é Jesus de Nazaré. A boa notícia de Deus é Jesus, porque Jesus é o pregador da paz. É assim que Pedro vai descrever ele. Ele é o evangelista da paz, ele é aquele que anuncia a paz, ele é aquele que proclama a paz, ele é aquele que promove a paz. É sobre Jesus que se diz: quão formosos são os pés daqueles que anunciam boas novas. Ele mesmo é a boa notícia que nos traz a paz. Ele é a paz porque por meio dele Deus está reconciliando não somente Deus e os homens, não trazendo paz somente entre nós e Deus, porque nós também éramos inimigos de Deus, mas também entre eu e você e também o cosmos por completo. Toda a existência, tudo que existe tem sido reconciliado por Jesus. Naquela cruz, Cristo está unindo toda a criação. É isso que Paulo fala em Colossenses capítulo 1, 19 e 20, ele diz: pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra, quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz por meio do seu sangue derramado na cruz. Jesus é a nossa paz, é sobre Jesus, e nele se cumpre essa palavra, quando o Antigo Testamento diz que um dia, esse dia está para chegar, as espadas, os fuzis, os mísseis se transformarão em arado para cultivar a terra. É sobre ele que se diz que um dia a criança colocará a mão no buraco da serpente e não será picada, e o cordeiro irá pastar junto com o leão. Paz, paz. Jesus é a boa notícia da paz. Por quê? Primeiro, e Pedro vai explicar isso detalhadamente. Jesus é a boa notícia da paz porque ele, em primeiro lugar, é o Senhor de todos. Ele está olhando para o centurião Cornélio e dizendo: Cornélio, quem está sentado no trono da história
não é Calígula, não é Cláudio, não é nenhum imperador. É Jesus o Nazareno. Quem está sentado no trono da história, quem governa a história com as suas mãos, é Jesus de Nazaré. Este é o Senhor de todos. Ele governa todas as coisas. Eu e você, independente se você crê nele ou não, prestaremos conta diante dele. Ele é o Senhor da história. Ele é o Senhor de tudo que existe. Tudo pertence a Jesus. Ele governa todas as coisas. Não há nenhuma autoridade acima de Jesus. Não há nenhum governo acima de Jesus. Jesus a ninguém pede permissão. Jesus é o Senhor. Ele governa todas as coisas e é por isso que nós podemos descansar em suas mãos. É por isso que nós sabemos que é Cristo quem tem a última palavra em nossa vida. Não é a doença, não é a falta, não é a miséria, não é a dificuldade. É Cristo. Ele é o Senhor de todos. Ele está governando todas as coisas. Em breve os reinos desse mundo cairão. Jesus permanece para sempre. Mas também, em segundo lugar, porque ele é o Messias prometido, porque ele é ungido de Deus. Aqui Pedro está dizendo, ele fala, este foi ungido por Deus com o Espírito Santo e com poder. Ele é aquele que foi prometido em toda a Escritura, o Salvador, o ungido de Deus, o Messias de Deus. Ele é o cumprimento de todo o Antigo Testamento, de Gênesis capítulo 1 até Apocalipse 22. Ele é o cumprimento da palavra de Deus. Porque é sobre ele que se diz, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar as boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Isaías 61, versículo 1 e 2. Ele é o ungido de Deus, ele é o prometido de Deus. Ele é o Salvador, ele é aquele que destrói as obras do diabo. Ele é aquele que quebra as nossas correntes. Ele é aquele que nos liberta da opressão de Satanás. Ele é aquele que nos liberta do pecado. Ele andou por toda parte fazendo bem e curando os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Este é Jesus. Mas ele também é a nossa paz, e essa também é a boa notícia da paz, porque ele foi crucificado em nosso lugar. O Evangelho da Paz só é o Evangelho da Paz quando nós entendemos que a cruz está no centro dessa mensagem. Porque nós éramos inimigos de Deus. Nós estávamos mortos em nossos pecados e delitos. Porque nós estávamos mortos e a morte nos dominava. Cristo, o Senhor, o Santo, o ungido de Deus, o cheio do Espírito Santo, foi e tomou a cruz no meu e no seu lugar. Por causa do meu e do seu pecado, Jesus foi pendurado no madeiro. Pedro é específico em falar que Jesus foi pendurado no madeiro, porque Pedro está se remetendo ao Deuteronômio, que diz, todo aquele que é pendurado no madeiro é maldito diante de Deus. Todo aquele que é condenado e é pendurado em um madeiro é maldito. Jesus se fez maldito no meio e no seu lugar, porque nós estávamos amaldiçoados pelo pecado. Ele tomou a nossa maldição, ele se colocou naquela cruz. No final das contas não foram os judeus nem os romanos, foi o próprio Cristo que se entregou e deu a sua vida no meio do seu lugar. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é a nossa paz, porque ele tomou a dívida que nós tínhamos com Deus e nos deu paz com Deus. Ele é o Cordeiro de Deus. Ele é o Salvador. O seu sangue derramado nos traz paz. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por suas feridas fomos curados. Isaías 53. Ele morreu a nossa morte e pagou definitivamente a nossa inimizade contra Deus, a ponto de gente que nem eu poder ser chamado de filho de Deus, porque os meus pecados estavam naquela cruz, e os seus também. Mas o Evangelho não é o Evangelho da paz sem a cruz, mas também não é o Evangelho da paz sem a ressurreição dos mortos, porque Jesus, o Filho de Deus, porque Jesus precisava vencer o nosso último inimigo, e o nosso último inimigo é a morte, e quando Jesus vai ao sepulcro, santo, perfeito, carregando o nosso pecado, a morte não pode contê-lo. E ele então ressuscita no terceiro dia, vencendo o nosso inimigo, vencendo a morte, triunfando definitivamente sobre Satanás, sobre a morte e sobre o pecado. Ele está vivo e reina para sempre. E porque Jesus ressuscitou no terceiro dia, nós temos paz, porque nós viveremos com ele para sempre e reinaremos com ele também. Paz. Paz para mim e para você, porque a morte não tem a última palavra mais sobre nós. Paz.
E Pedro continua. Além da ressurreição, Ele é a nossa paz, porque Ele apareceu ressurreto aos apóstolos e concedeu a eles que pregassem essa boa notícia. Jesus apareceu em carne e osso. Jesus não ressuscitou como uma metáfora, como uma ideia no coração dos discípulos, de forma simbólica. Jesus ressuscitou em carne. Jesus comeu com os discípulos. Por que isso é importante? Porque quer dizer que eu e você também ressuscitaremos em carne, em osso. Nós viveremos com Cristo, nós seremos restaurados. As pessoas que partiram do Senhor, nós temos a esperança de revê-las em novos céus e nova terra. Jesus está vivo, literalmente vivo, e voltará literalmente vivo, em carne e osso, por mim e por você. Nós não cremos numa ideia, numa filosofia, numa ideologia, numa possibilidade. Nós cremos num Deus encarnado, carne e osso, para redimir carne e osso como eu e você. E Ele comissionou pessoas, Ele escolheu pessoas para levarem essa mensagem a ponto de que toda vez que essa mensagem é pregada, há salvação, há poder de Deus. Testemunhas, como os apóstolos, como eu e você, que somos chamados a levar esse evangelho a todos os lugares, proclamando a paz. Mas Pedro então conclui dizendo o seguinte: Ele é a nossa paz, Ele é o evangelho da paz, porque Ele é o juiz de vivos e de mortos. O Evangelho também só é o Evangelho quando nós nos lembramos que Jesus irá voltar e Jesus julgará todas as pessoas. Ele é o juiz de vivos e de mortos. Um dia, o mal, a malignidade, o pecado, todo massacre, genocídio, inveja e todo tipo de maldade serão julgados. Não passarão impune, porque o justo juiz está sentado no trono e ele julgará o mundo. E por que isso é paz para mim e para você? Primeiro porque a guerra vai acabar. Primeiro porque o pecado vai acabar. Mas também porque diante desse juiz nós temos um advogado. Diante desse juiz nós não temos condenação. Diante desse juiz, todo aquele que creu nele ouvirá: vinde benditos de meu Pai, e entrem na alegria do teu Senhor. Não há condenação para você. Há liberdade para nós. Porque Ele é o juiz de todas as coisas e Ele julgará todas as coisas. Você e eu não escaparemos do juízo de Jesus. Por isso que hoje é o dia de nós nos entregarmos a Ele. Pedro então conclui tudo isso, chamando as pessoas, fazendo um convite. Porque o Evangelho da Paz é um convite para mim e para você. Ele diz: todo aquele que clamar o nome de Jesus, todo aquele que crer no nome de Jesus será salvo. Essa é a mensagem para os romanos, é a mensagem para os gregos, é a mensagem para mim e para você. Todo aquele que crê em Jesus será salvo. Essa é a palavra de Deus. E, enquanto Pedro ainda está falando, o Espírito Santo cai sobre a casa de Cornélio. Essa é a mensagem do Evangelho. Qualquer pregação, meus irmãos, qualquer pregação que desconsidere algum desses elementos, qualquer pregação que se diz evangelho, mas é centrado em você, aonde você é o centro do coração de Deus, aonde Deus, sabe, não se importa muito com o que você faz da sua vida ou não, afinal de contas Ele não consegue resistir a esse seu sorriso, porque Deus morre de amores por você, e tudo que Ele quer é que você cresça na vida, se desenvolva e seja feliz, independente se você vive como um demônio ou não. Qualquer mensagem que se diz evangelho, que desconsidera Jesus em carne e osso, morrendo pelos nossos pecados, ressuscitando dos mortos, voltando para julgar todas as coisas, restaurando o seu povo, nos dando uma nova vida, não é uma boa notícia de paz. Não acredite no evangelho sem a cruz, sem a ressurreição, sem transformação. Não acredite nesse tipo de evangelho. Mas também o Evangelho é o Evangelho porque ele é comunicado, anunciado, proclamado. Não vai haver salvação se nós não ensinarmos sobre Jesus, se nós não falarmos às pessoas sobre Jesus, se nós não contarmos a história de Jesus. Isso é evangelização. Nós precisamos anunciar Jesus por completo a todas as pessoas. Enquanto Pedro está falando, o Espírito cai sobre romanos, sobre gentios, e nós chegamos então no último e terceiro ponto da nossa mensagem. O Evangelho da Paz nos faz do povo da paz. Volte comigo ao texto, versículo 44, nos diz o seguinte: enquanto Pedro falava essas palavras,
o Espírito caiu sobre todos os que ouviam a mensagem. E os fiéis que eram da circuncisão, que tinham vindo com Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo, pois eles os ouviam falando em línguas e engrandecendo a Deus. Então Pedro disse: será que alguém poderia recusar a água e impedir que sejam batizados estes que, assim como nós, receberam o Espírito Santo? E ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Então lhe pediram que permanecessem com eles por alguns dias. O Evangelho da Paz é o Evangelho da Paz porque nos faz, independente de quem nós somos e onde nós estamos, família de Deus. E é isso que está acontecendo aqui, nesse momento na casa de Cornélio. O Espírito interrompe Pedro e ele começa a manifestar o seu poder, testificando que aquelas pessoas creram em Jesus, que elas foram salvas por Jesus. O que está acontecendo aqui é surpreendente, é espetacular, é maravilhoso, porque o que está acontecendo aqui com romanos, inimigos do povo de Israel, sem circuncisão, sem guarda do sábado, sem as leis cerimoniais, sem coisa nenhuma dessas, apenas com fé em Jesus, é a mesma coisa que aconteceu no Pentecostes com Pedro. A mesma coisa, o mesmo Espírito Santo que desceu e começou a derramar dom de línguas sobre os judeus no dia do Pentecostes, é o mesmo Espírito Santo que se derrama sobre os gentios aqui na casa de Cornélio. Isso é muito significativo, isso é transformador, isso muda as coisas, isso muda a realidade. Nesse momento, enquanto Pedro falava, as pessoas começam a falar em línguas. Por quê? Porque o nosso papel é pregar o Evangelho e o de Deus é salvar. O Espírito Santo testifica o Evangelho quando ele é pregado. O Espírito Santo age quando o Evangelho é pregado. É por isso que eu e você, nós podemos dizer de todo o coração e com a boca cheia aquilo que disse o apóstolo Paulo: eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e depois do gentio. Jesus está agindo através da sua mensagem. O Espírito Santo testifica essa mensagem. Eu te pergunto, meu irmão, você já foi visitado pelo Espírito Santo como se uma bomba nuclear atingisse a sua cabeça? Você já teve a experiência de ser visitado pelo Espírito de Deus a ponto do íntimo do seu ser você sentir tamanha gratidão por Cristo, e tudo em você, de forma incontrolável, desejar adorá-lo, e a sua boca não conseguir conter as palavras, e você explodir em adoração, e o seu corpo não conseguir reagir a tudo isso, e você se colocar aos pés dele? Isso já aconteceu com você? O Espírito Santo de Deus já te visitou, de forma com que tudo em você quisesse conhecer Jesus? Isso é Deus testificando que nós somos seus filhos. Como diz o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 8, o Espírito de Deus testifica ao nosso espírito que somos filhos de Deus. O Espírito Santo, quando nós ouvimos o Evangelho e cremos, ele confirma essa mensagem no íntimo do nosso ser. Ele nos leva à adoração. A evidência do Espírito Santo é a alegria da salvação. Veja que os judeus que estavam com Pedro ficam admirados por ver aqueles gentios sem nenhum dos ritos judaicos falando em línguas. Por que falar em línguas aqui é importante? E nós ainda na igreja não tivemos a oportunidade de ensinar acerca da doutrina dos dons espirituais. Faremos isso em algum momento, esse dia não é hoje. Aqui no texto, o falar em línguas é para mostrar que aqueles gentios foram aceitos por Deus da mesma forma que os judeus e os samaritanos. Povo de Deus, família de Deus. Irmão, eu e você, na igreja de Jesus, não somos conhecidos, não somos colegas. A gente não está junto como igreja porque a gente gosta das mesmas coisas. Na igreja de Jesus, nós somos família, nós somos irmãos. Você é carne da minha carne e sangue do meu sangue. Nós somos o mesmo povo, povo da paz. Jesus promove paz em nosso meio. Os gentios estão falando em línguas para que fique bem claro que agora eles são família de Deus, junto com os judeus, junto com a igreja de Jerusalém, junto com a igreja na Samaria, junto com a igreja em todos os lugares. Nós cremos na continuidade do dom de línguas, mas em outros textos da Bíblia,
As pessoas são cheias do Espírito Santo e não falam em línguas. Pode haver línguas, podem não haver. Mas o maior sinal, a maior evidência do enchimento do Espírito Santo é a alegria da salvação. É a adoração a Jesus. É seu coração se encher da alegria que Deus dá. E você se encontrar nessa amálgama de arrependimento, porque você olha para Ele e diz: Senhor, como é que eu pude viver uma vida tão egoísta e tão mesquinha, diante de tão grande amor? Mas também, esse arrependimento é misturado com uma alegria indizível, que diz para você que você é filho de Deus, e que você foi aceito por Ele, e que diante de Deus você não é impuro nem sujo. Essa é a evidência da salvação. Então Pedro chama os irmãos e diz: como que nós vamos negar as águas do batismo para esses gentios? O que impede que eles sejam batizados? E por que o batismo é importante aqui? Porque ainda que nós recebamos o Espírito Santo quando nós cremos no Evangelho, ainda que a obra seja sobrenatural, seja de Deus, de dentro para fora, ela se manifesta exteriormente, quando nós somos batizados. Nós somos batizados para sermos agregados ao povo de Deus. O batismo não é individual. O batismo não é você se batizando, porque se batizar não existe. Nós somos batizados, recebidos em uma família, em uma comunidade. Quando Pedro está mandando com que aqueles gentios sejam batizados, ele está dizendo: esse povo é família com a gente. Eles são povo de Deus conosco, somente pela fé em Cristo. Você já foi batizado? Você já recebeu o dom do Espírito Santo? Você já foi batizado nas águas e aceito na família de Deus, na comunidade, na igreja, no povo? E você que já foi batizado, você entende o tamanho da importância do que isso significa? Isso quer dizer que você é família com a gente. Isso quer dizer que nós estamos unidos, porque nós fomos batizados no mesmo batismo, temos o mesmo Espírito, a mesma esperança, o mesmo Senhor e o mesmo Pai. Isso é muito sério. Isso é muito sério. A igreja é o povo da paz, é a nova humanidade da paz, como diz Efésios capítulo 2. Porque no nosso meio há pessoas de toda tribo, povo, língua e nação, de todas as cores, de todas as raças, de todos os tipos, vivendo em plena e perfeita paz, plena e perfeita comunhão. Fique de pé nesse momento. Nós vamos orar. Curva a sua cabeça. Não há nada mais significativo para o Evangelho da paz que derruba as barreiras entre nós, os muros que nos separavam. O Evangelho da paz que é o próprio Jesus Cristo. E o Evangelho da paz que nos faz o povo da paz, do que aquilo que nós faremos nesse momento. Comer do mesmo pão, beber do mesmo cálice, como uma única família. A ceia do Senhor é para aqueles que foram batizados, é para aqueles que receberam o Espírito de Deus, foram salvos, creram em Jesus e agora fazem parte da comunhão do povo de Deus. No entanto, meu irmão, você que está aqui, que ainda não foi batizado, que este domingo seja o último domingo em que você será um estranho na família de Deus. Que este seja o último domingo em que você não irá participar da mesa. Que este seja o último domingo em que você irá sair por aquela porta como um estrangeiro, porque as portas estão abertas para você, porque o Senhor da paz te chama, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque há muitos lugares na mesa ainda, meus irmãos. Por isso hoje, você que ainda não confessou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, hoje nós te convidamos. O Espírito Santo de Deus fala ao seu coração e te chama. Hoje é dia de salvação. Hoje é dia de salvação. Hoje é dia de nós comermos do pão e bebermos do cálice. Vamos orar. Senhor Jesus, Senhor nosso Deus, Senhor da paz, obrigado, Senhor,
Obrigado, Senhor, porque o Senhor é a nossa paz. Porque, Senhor, a nossa vida, Senhor Deus, que era pautada por inimizade, Senhor, por desavença entre nós e o Senhor, entre nós e o outro, entre nós e nós mesmos, Senhor. Em Jesus, agora é uma vida cheia de paz, e nós podemos ouvir a sua voz dizendo: eu vos dou a minha paz vos dou, e não a dou como o mundo a dá. Oh Senhor, nessa noite, Senhor, chama pelo nome, Senhor, aqueles que ainda, Senhor, que ainda estão distantes, que ainda se sentem impuros, que ainda, Senhor, são estrangeiros, estranhos para o povo de Deus. Chama pelo nome, Senhor, que essa noite haja salvação e festa nos céus, porque tudo que é preciso para ser salvo é ter fé em Jesus. Mas, Senhor, nos ajuda também, como povo de Deus, como povo do Evangelho, Senhor, a vivermos a plena, maravilhosa e poderosa paz, como pacificadores, Senhor, que são chamados de filhos de Deus. Que possamos comer do pão e beber do cálice, nos lembrando do nosso Senhor, que teve seu corpo partido por nós, o seu sangue derramado como oferta, mas que também irá voltar e nos prepara uma mesa do grande banquete, onde pessoas de todas as cores, todas as línguas e todos os tipos se assentarão para comer fartamente. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.